Nós falamos sobre a missão de uma perspectiva da missão de Deus. Deus tem uma missão que Ele mesmo se propôs. Isso nós conversamos ontem à noite. Hoje pela manhã eu falei sobre o efeito e a ação missionária que nós exercemos quando simplesmente fazemos aquilo que é muito natural no ser humano, mas que a gente desaprende de fazer, que é o amor, que é o relacionamento. E hoje eu quero pegar um texto do Antigo Testamento, que num primeiro momento parece não ter nada a ver com missões, mas ele tem a ver com talvez uma das missões mais importantes que nós temos e que Deus nos deu e para a qual Deus nos chamou. Esse texto se encontra lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4. É uma passagem daquelas passagens estranhas do Antigo Testamento, e eu gosto dessas passagens estranhas, porque a primeira impressão que a gente tem da passagem é justamente assim, que coisa estranha, que coisa diferente, né? Que coisa fora do comum. E quando a gente começa a se aprofundar no texto, a gente vai percebendo que tem tesouros maravilhosos ali. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 38 em diante. Os irmãos já encontraram? A minha Bíblia é a Bíblia na versão revista e atualizada, não é essa nova versão. Não, pode deixar, eu acho que já estou acostumado aqui, os irmãos vão ver. Eu gosto muito de ler um texto e ter várias pessoas com textos diferentes, e isso aprendi com um pastor que foi meu tutor. Ele todo ano, reverendo Amândio lá de Sorocaba, todo ano ele comprava uma Bíblia nova, que era a Bíblia que ele iria ler aquele ano. Mas ele fazia uma coisa interessante, cada vez ele comprava uma versão diferente. Então, anualmente ele lia a Bíblia toda, mas lia numa nova versão. E isso eu hoje ensino pastores a traduzirem a Bíblia, né? Eu dou aula tanto de hebraico quanto de grego, e eu falo para eles: peguem o maior número de versões que vocês puderem e procurem ver o texto de perspectivas diferentes, porque isso amplia. Não há tradução que consiga traduzir fielmente o que foi dito na língua original, seja qualquer língua. O hebraico tem um jeito de falar as coisas, o grego também tem um jeito de falar as coisas, não há como fazer uma tradução perfeita. Mas quando você lê muitas versões, você está captando camadas diferentes da interpretação. E a gente sempre vai descobrir coisas novas quando faz isso. Então, vamos ler, é um pouquinho diferente, talvez, eu não me lembro como é a versão que os irmãos têm em mão, mas acho que os irmãos vão perceber aquelas diferenças e já vão perceber algumas nuances do texto. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Não sei se é esse o nome que tem aí nesse texto. Voltou e cortou-as em pedaços e pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Meus irmãos, esse texto é interessante. Ele faz parte de um texto que está no contexto do aparecimento
dois grandes profetas do Antigo Testamento, que vão inaugurar um período novo na história de Israel e na história da revelação. Não é à toa que o primeiro profeta, que é o profeta Elias, ele vai se tornar um grande símbolo para o povo judeu do profetismo. Porque ele é o grande profeta, ele é o primeiro profeta que se destaca, embora o profetismo já existisse em Israel, desde o período do deserto. Moisés é chamado de o profeta, Abraão é chamado de profeta também. No entanto, há um período, você tem ali no período dos juízes, você vai encontrar, por exemplo, Débora, que era profetisa. Você vai encontrar outras pessoas que, além de julgar o povo, além de conduzir o povo nas grandes batalhas, eram aqueles que também comunicavam as palavras de Deus para o povo, e se tornavam mensageiros de Deus. Há casos, como o caso, por exemplo, de Davi, em que ele é confrontado pelo profeta, e o profeta é justamente quem vai revelar os pecados que Davi estava se deixando levar, e faz com que haja uma restauração na vida de Davi. Lá pelo século VIII, século IX antes de Cristo, o reino de Israel já havia se dividido em duas nações, uma que ficou ao sul, cuja capital era Jerusalém, e passou a ser conhecida pelo nome de Judá, porque basicamente era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a outra, que juntou as 10 tribos do norte de Israel, sob o comando de qual é a palavra? De alguém que fez uma rebelião, que já tinha começado na época do rei Salomão. Jeroboão, como era o nome desse homem, ele precisou fugir na época do rei Salomão para o Egito, porque Salomão percebeu as intenções malignas dele e começa a cercá-lo de todos os lados, e ele vai para o Egito. Quando Salomão morre, ele resolve voltar, porque ele conhecia o filho de Salomão, que era Roboão, e ele imaginava que o povo já estava naquela temperatura de romper com a dinastia de Davi. Porque Salomão, embora tenha sido um rei sábio, tenha sido um rei muito rico, ele onerou demais os impostos sobre o povo. E estava todo mundo sentindo o peso do reinado de Salomão. Quando o novo rei, filho de Salomão, neto de Davi, vai assumir o trono, os representantes das tribos do norte chegaram para ele e disseram: ó rei, nós temos vivido sob muita opressão, principalmente nós lá do norte, temos passado por muitas secas, por muitas dificuldades, e está difícil continuar pagando os impostos que o seu pai impôs sobre nós. Nós viemos aqui para pedir diminuição dos impostos. Isso é um clamor que até hoje existe no Brasil. Nós estamos aí esperando do Congresso Nacional uma reforma tributária, porque os impostos estão altos no mundo inteiro, e todo mundo está precisando sentir um certo alívio para que o país volte a crescer e tal. Os amigos do pai de Roboão aconselharam-no, disseram: olha, ouve o povo, de fato seu pai pesou a mão sobre eles, você vai ganhar o coração desse povo. Mas ele preferiu ouvir os mais jovens, os amigos de infância dele, e os amigos de infância falaram: não, você não vai dar moleza desse jeito não, rapaz, você tem que fazer a mão pesar mais forte. Se o teu pai os castigou com açoites, você vai castigá-los com escorpiões. Escorpiões é o açoite de couro com pontas de ferro na ponta. Se o dedo do mindinho do seu pai, quer dizer, se o braço do teu pai pesou sobre eles, você vai fazer o seu dedo mindinho ser mais grosso que a perna do seu pai. Isso está na Bíblia. E aí, com isso, ele perdeu as 10 tribos do norte. Jeroboão juntou aquela gente, foi para o norte e estabeleceram um culto idólatra e começaram a separar, e 2 países passaram a viver lado a lado, os 2 países do povo de Deus. O povo do norte se afastou tanto que Deus resolveu estabelecer um ministério profético regular
ali. Até então os profetas eram chamados assim, de uma maneira carismática, né? Eles eram levantados em alguns momentos, mas não havia assim escolas onde os profetas estudavam, não havia uma espécie de reunião de profetas. No século IX, Elias aparece, e Elias vai estabelecer, embora ele fosse estilo João Batista, aquele profeta que vivia no deserto, se vestia de couro, comia comida só encontrada no deserto, se alimentava de proteína, vinha dos gafanhotos, e a glicose vinha do mel silvestre. Então, Elias era uma figura sui generis, mas ele se levanta contra o rei mais poderoso que houve no Reino do Norte, e o pior rei que Israel já teve, Acabe. Acabe, para piorar a situação, ainda casou com uma estrangeira, lá da Sidônia, chamada Jezabel. Todo mundo já ouviu falar esses nomes, todo mundo já conhece, essas histórias às vezes conhece um pouco mais, um pouco menos, e Elias foi um homem extraordinário, ele enfrentou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. A gente sempre fala, Elias enfrentou 450 profetas. Não, foi 850. E ele os enfrentou lá no Monte Carmelo, ele fez descer fogo do céu, ele foi o homem que orou para que não chovesse, durante 3 anos e 6 meses, não choveu sobre Israel. Depois, com uma oração dele, Deus mandou de novo a chuva, e uma das coisas que Elias fez, foi chamar Eliseu como seu assistente, e como aquele que haveria de substituí-lo. E de fato, Eliseu acompanhou Elias até o momento em que ele foi levado aos céus, e naquele momento Eliseu passa a receber a unção profética de Elias. Esses textos que começam aqui no 2º livro dos Reis, são textos que vão mostrar Deus validando a palavra de Eliseu em cada ação, em cada momento, e aí algumas coisas muito interessantes. Eliseu é hospedado por uma viúva, essa viúva não tinha filhos, e aí Deus coloca no coração de Eliseu que orasse por ela, e ela vem a ter um filho. Depois Eliseu vai ajudar os profetas, ele vai aumentar o azeite da viúva, ele vai atuar entre os grandes reis, o rei de Moabe, o rei de Amon, o rei da Síria, o próprio rei de Israel. É estranho porque ele quase não atua entre os reis do sul, que eram os reis da dinastia de Davi. Ele vai atuar principalmente lá no norte, mostrando ao povo de Israel que aquele povo era o povo de Deus, embora eles tivessem se afastado da aliança, embora eles estivessem cada vez mais em um caminho terrível contra o Senhor Deus de Israel. Essa passagem aqui vai nos levar a um momento muito interessante, e algumas informações aqui muito importantes, que a gente precisa colocar aqui para que nós possamos entender o significado dessa passagem. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que havia um grupo chamado discípulos dos profetas. Isso foi uma coisa que começou com Elias, principalmente. Elias começa a reunir pessoas com vocação profética, começa a sentar-se com elas, ele fazia uma peregrinação pelos lugares de adoração que havia, né? Gilgal, Betel, embora Betel agora fosse o local de adoração do bezerro de ouro, que o Jeroboão mandou reconstruir, vários outros lugares que eram considerados lugares de adoração. Havia altares ali, eram lugares onde as pessoas vinham e buscavam ao Senhor através dos sacerdotes que estavam por ali, mas a maioria não era sacerdote, era gente que Deus estava chamando para um ministério profético. A gente, quando pensa em profeta, a gente pensa no tipo de profeta que virou muito popular nos dias atuais. Fulano é profeta, por quê? Porque ele adivinha as coisas. Não, profeta não é adivinho. Pode acontecer que um profeta, ao falar a palavra de Deus,
ele possa incluir alguma coisa que vai provar que a palavra de Deus está sendo falada verdadeiramente. A previsão de coisas no ministério profético é, na verdade, uma coisa acessória, não é a coisa principal. Tanto que a Bíblia vai proibir de existir em Israel adivinhadores, prognosticadores, adivinhos, feiticeiros. Coloca o adivinhador na mesma categoria do que o feiticeiro. E eles foram expulsos de Israel por Moisés quando o povo entrou na terra. Eles deveriam ter sido colocados para fora. Hoje em dia, quando se fala de profeta, as pessoas logo pensam em alguém que vai descobrir, que vai revelar alguma coisa, que vai dizer alguma coisa que vai acontecer. Mas essa não é a essência da profecia. A essência da profecia é a pregação da vontade de Deus, da palavra de Deus. Pode conter algum tipo de revelação, mas se não estiver baseada na palavra de Deus, não deve ser aceita. Tem igrejas por aí em que não se estuda mais a palavra de Deus, só se ouve palavras de profetas, que lá no Rio de Janeiro se chama, eles dizem, olha, esse profeta não profetizou, esse profeta fez uma profetada. Profetada significa que ele fez lá uma adivinhação, deu um chute e acertou. Ou não, porque ninguém mais confere se aquilo que o profeta disse aconteceu ou não. Tem igrejas que o pastor não consegue pregar. Ele só fica deixando os profetas. Tem igrejas que são totalmente dirigidas por este grupo de pessoas que muitas vezes não estão falando com base na palavra de Deus. As escolas de profetas, mais tarde, nos nossos tempos, nós chamamos, por exemplo, os seminários de escolas de profetas. Porque no seminário nós aprendemos a estudar a palavra de Deus, e na palavra de Deus nós descobrimos qual é a palavra do Senhor, o que o Senhor disse. Por isso o profeta, ao falar, ele dizia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Essa é a essência da profecia. Então você tem aqui um grupo de pessoas que está se preparando para entender melhor a palavra de Deus, para entender aquilo que Deus quer que o seu povo saiba, e para que seja fiel transmissor daquilo que Deus falou ao seu povo. Essa é a verdadeira profecia. Eles estavam sofrendo as consequências do pecado de Acabe, como todo mundo. Notem, dois capítulos anteriores, um desses discípulos dos profetas morreu, ele tinha família, ele tinha esposa, tinha 2 filhos, e ele deixou dívidas, porque todo mundo estava endividado naquela época. A atuação de Acabe fazia com que todo o dinheiro fosse parar na mão de alguns, que utilizavam-se de violência, que utilizavam-se de concentração de renda, que se utilizavam de opressão contra os outros, para se tornarem cada vez mais ricos, enquanto que os pobres ficavam cada vez mais pobres. E Acabe foi repreendido por causa disso. Começa um processo na época dos reis de Israel, e isso vai acabar contaminando o Reino do Sul também, em que as grandes potências, as grandes nações estrangeiras começaram a exigir impostos de Israel e de Judá, e eles tinham que tirar esse imposto de algum lugar. Então eles começaram a tirar aquilo que os pobres produziam, aqueles que tinham terras e que produziam comida para si, boa parte da comida ia para ser pago para os estrangeiros. Isso é interessante, porque a gente percebe isso acontecendo no mundo, nos dias atuais, não é muito diferente. Existe um problema grande no mundo inteiro de concentração de renda. Os ricos vão se tornando cada vez mais ricos, porque quem tem dinheiro faz dinheiro. Às vezes a competência está implícita, está muita gente muito competente por aí. Mas é diferente da riqueza, por exemplo, de Abraão. Abraão era rico, mas não tinha ninguém passando fome ao redor de Abraão. Isaac era rico,
Mas a riqueza de Isaac abençoava todo o clã. Quando um só, ou um grupo muito pequeno, é abençoado, e todos os outros começam a sentir debaixo de maldição, alguma coisa está errada com essa riqueza. E era esse tipo de riqueza que estava começando a ver. Eliseu vai até Acabe e fala para ele: olha, por causa do teu pecado, por causa do pecado da tua mulher, Deus vai reter a chuva e não vai chover. E essa é a segunda coisa que aparece aqui nesse texto, olha só. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, notem bem, aqui esse versículo, meus irmãos, ele nos diz muito mais do que a gente imagina. Olha só, a primeira coisa que esse texto nos diz, é que Gilgal estava passando por uma fome tão severa, que os moradores daquela região, os discípulos dos profetas, que deveriam ser aqueles que estariam à frente do povo, eram os líderes que Deus havia levantado, para levar o povo a adorar a Deus, eles estavam desanimados. No momento missionário, quando Marcos falava aqui, e ele falou assim, que não houve resposta do Maurício, né? Maurício, Francisco, puxa, igualzinho, do Francisco, eu estava aqui assim, eu fechei os olhos, eu falei, ele está com depressão. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque eu sei o que é isso, eu sei, quando a gente recebe uma carta, ou uma comunicação de quem está ajudando no nosso sustento, e a única coisa que a gente consegue responder é, oi, é porque tem alguma coisa muito errada. A gente não tem vontade de falar com ninguém. Eu sei, eu passei por isso. Eu sei o que é isso. E esses discípulos aqui estavam assentados, todo mundo passando fome. Ninguém tem coragem de levantar. Por quê? Porque eles também estão desanimados. Eles também estão sentindo o que todo mundo está sentindo. Eles também passaram pela pandemia. Depois da pandemia, a gente não está mais cansado? Depois da pandemia, a gente não tem sentido? Eu fui ao meu médico, conversei com o médico, falei, doutor, eu estou perdendo a memória, estou ficando, o tempo está passando, será que eu estou com começo de Alzheimer, um começo de alguma coisa? Eu estou perdendo a memória, eu tenho memória boa, sempre tive, a vida inteira. Eu não estou conseguindo guardar nada novo. Você não quer fazer um teste comigo, um exame? Ele falou, Valdo, calma. Primeira coisa, calma. 50% da população mundial está sentindo isso que você está sentindo. A pandemia mexeu com todo mundo. Está todo mundo cansado. Calma. Vamos fazer os exames, acho que é bom a gente tentar. Se houver alguma coisa, a gente pode já começar a tratar essas coisas, mas calma. Calma. Esse povo, meus irmãos, está passando por isso, fome, ausência, morre alguém do grupo, não tem ninguém que consiga ajudar aquela viúva, ela tinha um pouquinho de azeite em casa, vocês lembram da história? Ela chega para Eliseu e fala, Senhor, meu marido morreu, então vão levar os meus filhos como escravos e eu não tenho como pagar. E Eliseu fala para ela, o que você quer que eu te faça? O que você tem em casa? Ela fala, não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E aí ele usa esse pouquinho de azeite e faz aquele milagre. E Deus está mostrando, é muito interessante, porque Deus está mostrando, através de Eliseu, que Deus se preocupa com os reis, Deus se preocupa com as grandes nações, Deus se preocupa com as guerras entre os moabitas, os amonitas, entre os filisteus e os sírios. Deus se preocupa com tudo isso, mas Deus também se preocupa com o pobre, com a pessoa humilde, com a pessoa que precisa da ajuda dele, que é a pessoa como aquele publicano que nós lemos hoje no texto, que está lá diante do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Deus está ouvindo a oração da viúva pobre. Enquanto nós estávamos aqui ofertando, veio uma menina aqui, e ela tentava pôr o envelope ali, eu fiquei olhando, ela tentava pôr o envelope, e eu imaginei, esse envelope deve estar cheio de moeda.
E ela tentava e não entrava, e ela tentou uma vez, 2 vezes, 3, daí ela acho que resolveu ir para a mãe, para o pai, para falar, eu não estou conseguindo botar um envelope. Quando ela passou ali, eu chamei e falei, vem cá, deixa eu ver. Aí eu peguei as moedinhas, assim, senti as moedinhas, e fui arrumando as moedinhas, falei, segura assim e põe. Aí ela foi, pôs e voltou toda feliz. Né? Deus está vendo. Deus vê essas coisas. Deus sabe quantas moedinhas, quem guardou essas moedinhas? Eu não sei, mas Deus sabe, é isso que Ele está mostrando aqui, e Eliseu é esse instrumento de Deus, para fazer com que a pessoa se sinta amada por Deus. Isso é missão, gente, isso é missão. Eliseu chega lá, aqueles discípulos dos profetas estão todos ali. Sabe quando chega um chefe, daqueles bem, que faz todo mundo trabalhar? É mais ou menos assim, quando você chega no formigueiro e você fica formiga correndo para todo lado e não sei o quê. Foi o que aconteceu quando Eliseu chegou na casa dos profetas. Outra coisa importante que esses primeiros versículos nos dizem, meus irmãos, não é possível que haja fome em Gilgal. O israelita que lê isso aqui fala, não é possível, Gilgal estava com fome? Não tem como isso, é o lugar mais fértil de Israel. Gilgal foi onde o povo de Israel parou, logo que eles atravessaram o rio Jordão, e foi o lugar onde o maná cessou de cair, porque não precisava mais. Em Gilgal o povo comeu pela primeira vez das coisas gostosas que havia na terra prometida. Em Gilgal havia trigo em abundância, sem ninguém cultivar. Em Gilgal havia cevada em abundância, sem ninguém cultivar. Em Gilgal havia árvores frutíferas de todo tipo, que havia em Israel, romãs, figos, tâmaras. Eles celebraram a Páscoa pela primeira vez, depois que saíram do Egito, em Gilgal. Se dizer para um israelita, tem fome em Gilgal, o negócio estava bravo, porque se tem fome em Gilgal, meu Deus do céu, não vai ter comida em nenhum outro lugar. Então, meus irmãos, olha que interessante, como um versículo pode dar tanta informação para a gente. E aí Eliseu chegou e fez o que se deve fazer quando a gente está deprimido. A gente precisa de alguém que chegue e fala, levanta, vamos lá, faz alguma coisa. Nem que seja, levanta e vai ao médico. Há certos tipos de depressão, há certas molezas e desânimos que só se curam quando a gente toma coragem e enfrenta. Quanto mais você deita, quanto mais você reclama, pior fica a situação. E depressão, meus irmãos, é algo muito sério. Não brinquem com depressão. Nós tivemos um aumento, a gente não ouve falar porque a imprensa não noticia essas coisas, e graças a Deus que não noticia, porque tem muita gente tirando a vida, tem muitos pastores e padres tirando a vida. Por que a imprensa não noticia? Porque eles descobriram, e há um ajuste de conduta nesse sentido entre a imprensa e o Ministério Público, que quando você noticia e dá destaque a um suicídio, o número de suicídios aumenta. A não ser que não haja jeito, não tem como, tem que noticiar, uma pessoa muito conhecida, todo mundo ficou sabendo, aí a imprensa noticia. Mas, meus irmãos, vocês não têm ideia de quanta gente pulou dos prédios, no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente ouvia falar ali na rua, conversando com as pessoas, durante a pandemia. Porque é muito sério. Aquilo que o pastor falou, eu pensei em tirar minha própria vida, meus irmãos, isso acontece mais do que nós imaginamos. E Eliseu foi lá e deu aquelas pessoas o que eles estavam precisando. E aí ele faz assim, ô Geazi,
o moço dele, pega a panela maior que tem aí, faz uma fogueira, bota aí ao lume, coloca aí no fogo, e vamos lá, gente, vamos botar a coisa dentro dessa comida, vamos fazer o cozinhado, vamos pegar, mas onde? O que tem? Não, vocês arrumem em algum lugar, tem comida em algum lugar, e aí sai todo mundo atrás, naqueles lugares secos, naqueles lugares que estavam assim, e começam a procurar tubérculos, raízes, alguma coisa para poder fazer um cozinhado. Alguma coisa tinha que fazer, não tinha, tá? Vocês vão ficar sem comer, vocês vão morrer sentados. Tem que fazer alguma coisa. E nesse afã, nessa correria, diz aqui o texto, olha, então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, um tipo de planta que tinha toda a cara de ser uma planta que dava para cozinhar. Mas era uma planta que tem um princípio ativo muito forte, a colossíntida. Colossíntida, meus irmãos, alguns talvez lembrem, colossíntida foi usada até pouco tempo atrás, com base de um remédio que era muito usado para problema no fígado, para problema do trato digestivo. Os nossos farmacêuticos aí já têm ouvido, talvez tenham ouvido falar do Colobil. Vocês lembram desse remédio? Era um santo remédio. Colobil era um negócio assim, era uma tintura de alguma coisa, feita com álcool, que eu lembro quando eu estava assim, comi demais, alguma coisa assim, a minha mãe falava, ó, pega o Colobil lá. Quanto eu ponho, mãe? Põe 3 gotas. Se você puser 30 gotas, você vai ter um desarranjo intestinal terrível, porque a colossíntida é muito forte. E a gente pingava 3, 4 gotas de Colobil, aquilo era amargo, que era um negócio. Mas em 5 minutos, o problema do estômago tinha ido embora. Não sei se alguém já tomou Colobil aqui, é remédio antigo. Já tomou? Você não encontra mais já, né? Você não encontra mais nas farmácias, acho que descobriram que o Colobil é forte demais, e que é justamente feito com esta erva aqui, com a colossíntida. Acontece que você pingar 3 gotas de tintura de Colobil pode ajudar o estômago, mas você comer Colobil, colossíntida, cortadinho na sopa, é um negócio bravo, é um negócio feio, envenena e mata. E está aqui, né? Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não a conheciam. Botaram na panela o que ninguém sabia. Provavelmente alguém sabia, mas ninguém perguntou. Quem cortou estava com tanta fome que não prestou muita atenção. Pois bem, depois deram de comer aos homens. Ora, quando você dá de comer, e aqui deve ter sido uma quantidade muito grande de gente, quando você dá de comer para gente que está com muita fome, os primeiros 10 bocados ninguém sente o gosto. Não é assim? Porque você está com fome. Mas depois de uns bocados, no caso, se você tem algo venenoso na panela, você começa a sentir uma dor, um espasmo, alguma coisa começa a não estar. E alguém fala, gente, eu estou sentindo aqui, alguma coisa está errada. Aí foram lá, olharam as folhas, alguém que conhecia, olhou e falou, escuta, vocês puseram isso aqui na comida? Gê, para de comer, morte na panela. Botaram veneno na panela, para todo mundo. Ia todo mundo para o pronto-socorro, se houvesse naquela época. E aí? E o texto é simples, né? Porque parece assim, eu imagino, não deve ter sido tão simples assim. Mas deve ter dado tempo das pessoas começarem a passar mal, teve gente, e não sei o que e tal. Quando chamaram Eliseu, Eliseu disse, trazei farinha. Ele deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Não somente não havia mal, mas a farinha que o Eliseu colocou, de alguma forma, virou um antídoto. Porque a maneira de se curar era a mesma maneira que Moisés usou no deserto. Quem fosse picado pela serpente, olharia para a serpente de bronze e seria curado do veneno da serpente. Quem comeu da panela cheia de veneno, iria comer agora da mesma panela com algum ingrediente novo,
que seria a cura. Se eu falasse, não, eu não quero mais, eu vou aguentar, morria, porque você tinha que comer da comida agora modificada. E aí me surgem 3 perguntas que eu quero colocar diante dos irmãos e vamos tentar responder essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que pode significar para a nossa vida haver morte na panela? Por que esse texto está na Bíblia? Ele está aqui para mostrar o amor de Deus pelos pequeninos, ele está aqui para, de certa forma, validar o ministério de Eliseu, mostrar que ele era realmente aquele que havia recebido a unção profética que estava sobre Elias, porque havia dúvidas sobre isso. Essa morte ou o desaparecimento de Elias foi muito estranha, porque o Eliseu chega dizendo que um redemoinho levou Elias. Não foi uma carruagem de fogo, a carruagem só impediu que o Eliseu fosse junto. Ela se coloca entre os dois. Mas o que leva Elias ao céu é um tornado, um mini tornado, um redemoinho. E aí quando ele chega com essa história, os discípulos do profeta falam, peraí, mas ele deve ter caído em algum lugar. E eles ficam vários dias procurando Elias. Porque se um redemoinho o tirou e jogou em algum lugar, ele está caído em algum lugar. Então não acreditaram na história de que ele foi levado ao céu. Quando Eliseu vai passando num determinado lugar, um grupo de adolescentes começa a zombar dele. Sobe, careca, vai, careca. Lembram? E esses jovens são castigados, porque eram irreverentes, mexiam com as coisas. Nós não vamos nem tentar resolver essa questão, que é outra questão difícil de resolver. Então, Deus está usando isso para mostrar, Eliseu é de fato um homem de Deus, eu faço sinais através dele, e estes sinais servem para provar que o que ele diz deve ser ouvido. Essa é a função do sinal junto com a profecia. Ok? Mas, tá bom, é bacana, é legal, mas o que isso significa para mim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como é que a morte foi parar na panela? E a terceira pergunta, que vai levantar mais outra, mas a gente vai fazer a terceira agora, que é a seguinte: como é que a morte sai da panela? Então a primeira pergunta é: o que significa morte na panela? A segunda pergunta é: como é que a morte entrou na panela? A terceira é: como é que a morte sai da panela? Ok? Então a primeira pergunta a gente pode responder da seguinte forma: panela é uma coisa muito importante na vida de uma família. O sustento e a força de uma família vem da panela. Tanto que quando alguém casa, um dos presentes mais queridos e cobiçados é justamente um jogo de panelas. Algumas panelas são tão importantes que, sabe aquela panela toda torta que sobrou do casamento há 35 anos atrás, que não tem mais cabo, mas que a dona de casa diz que quem pegar naquela panela vai levar uma coça. Porque aquela panela é o jeitinho, ela cozinha na medida certa, aquela panela é o segredo daquela cozinha e daquela cozinheira. Quem tem panela de estimação aqui? Estão vendo? Tem homens que têm panela de estimação. Panela, meus irmãos, significa o dia a dia, o cotidiano, é da onde vem a nossa força, é da onde vem a nossa energia, é da onde vem o nosso alimento, é aonde nós colocamos o nosso amor para distribuir para a nossa família. O que significa então panela na vida da gente? Na vida da gente nós temos muitas panelas, além das panelas físicas. Nós temos a panela, que é aquela panelinha da nossa casa, do nosso lar, que é para onde a gente gosta de voltar depois de um dia difícil, onde a gente encontra as pessoas que a gente ama. Panela é o nosso trabalho, da onde a gente tira o sustento para alimentar a nossa família. Panela é a igreja que nós frequentamos, onde nós nos juntamos aquela panelinha que quanto maior, melhor, e nos alimentamos de amizade, de alegria, de amor. Não é? Todos nós temos muitas panelas na nossa vida,
O problema da panela é só quando a gente quer tampar ela, esse tipo de panela, né? Quando não deixa ninguém mais entrar e fica aquela coisa assim, aquele gueto, aquela coisa que vai se azedando ali, vai se estragando e tal. Pois bem, morte na panela é quando aquilo que deveria nos dar vida, nos tira a vida. Tem muitas famílias que estão com morte na panela, porque não há mais alegria em reunir a família, não há mais alegria do marido encontrar a esposa, não há mais alegria dos filhos encontrarem os pais, não há mais alegria do esposo e da esposa conversarem, não há mais alegria de estar com a mãe, com o pai, com o tio, com a avó. Reunião da família é um suplício, porque a panela está envenenada. Morte na panela é quando a gente vai para o trabalho e não aguenta mais trabalhar naquele lugar, com aquelas pessoas, aquele lugar que era tão bom de trabalhar, que eu cheguei tão animado no primeiro dia, aquele lugar que sempre me deu alegria, agora está me dando desgosto, porque há injustiças, há pessoas que se aproveitam das outras, há pessoas que não trabalham e fazem os outros trabalharem por eles. Isso é morte na panela, meus irmãos. Morte na panela é quando a igreja vira um inferno. Quando as pessoas se odeiam. Quando as pessoas entram e ficam procurando onde é que está sentado fulano, porque eu vou sentar do outro lado. Tomara que o pastor não mande a gente se cumprimentar, porque, meu Deus do céu, cumprimentar aquela gente. Alguém tem que gritar, morte na panela, para de comer. Só que em geral as pessoas gritam, e aí a gente troca de panela. Joga fora a panela velha, e acha que, esquece que panela velha é que faz comida boa. Manda embora o casamento, acaba com a família, divide a igreja. Briga entre os membros, briga com o chefe, briga com o colega de trabalho, joga fora um emprego bom, ou adoece. Será que não tem morte na nossa panela? A segunda pergunta é: quem é que botou essa morte na panela? E a resposta é uma resposta dura de ouvir, porque nessa história aqui, quem botou a morte na panela não foi o inimigo que veio escondido e botou veneno na panela, não. Não foi alguém maldoso que queria a morte de todo mundo, não. Quem colocou o veneno na panela foi uma das pessoas que iria comer daquela panela. Por que ele colocou o veneno na panela? Primeiro porque foi distraído. Ele pegou coisas que ele não conhecia. E ele não testou essas coisas antes de fazer com que essas coisas virassem comida. Provavelmente tinha alguém que conhecia aquelas ervas e que poderia ter dito: escuta, vem cá, esse negócio aqui dá para comer? Mas isso acontece quando a gente está muito angustiado, quando a gente quer resolver as coisas rápido demais, quando a gente não pede orientação para fazer certas coisas, quando a gente não busca o conhecimento de Deus para fazer certas coisas. Certamente quem colocou a colossíntida na panela não sabia que aquilo era veneno, mas provavelmente tinha alguém que sabia. E a gente peca muito por não perguntar, por não pedir conselho, por não ouvir pessoas mais experientes, por não buscar a orientação de Deus. Tanto que alguém reconheceu as colossíntidas e falou: tá, para de comer, esse negócio vai matar todo mundo. Então a morte entrou na panela por culpa de quem preparou a comida. E a morte entra na nossa panela, na maioria das vezes, por nossa própria culpa. Quem coloca morte na nossa panela, muitas vezes, somos nós mesmos.
porque esquecemos o primeiro amor, porque deixamos nos envolver por conversas que não deveríamos sequer ouvir, porque muitas vezes cobiçamos a mulher do próximo ou o marido do próximo, porque muitas vezes descuidamos dos nossos filhos. Já vamos ter problema com uma disputa com os nossos filhos, o mundo vai disputá-los conosco, e isso sem a gente ser descuidado. Se nós formos descuidados, meus irmãos, nós estamos entregando os nossos filhos para que o mundo os corrompa. Muitas vezes estamos tão cansados que não temos tempo para ninguém. E o nosso casamento vai perdendo alegria, a nossa casa vai perdendo alegria. Eu tenho mais alegria de estar fora de casa do que dentro de casa. A maioria das pessoas que bebem dizem: olha, eu bebo para não chegar em casa cedo. Eu queria chegar em casa e não ter ninguém mais acordado. Enquanto isso, ele está lá no bar, bebendo com os amigos e tal, e muitas vezes ele vai chegar e vai causar uma tragédia maior. Quem coloca veneno na nossa panela somos nós mesmos. Como é que a morte sai da panela? Esse texto é interessante, né? Primeiro, alguém alerta: morte na panela, ó homem de Deus. Então ele dá um alerta para que se pare de comer e invoca a ação de Eliseu, porque ele é o homem de Deus, ele é a pessoa que de alguma forma está ali para trazer a palavra de Deus para aquele momento. E o jeito de tirar a morte da panela é, primeiro, pare com aquilo que está envenenando. Isso não é tão fácil, isso é difícil, isso muitas vezes a gente já está viciado naquilo que envenena. A gente já não consegue parar de fumar. Quem já tentou sabe o quanto é difícil. Muitas vezes a droga entrou na história, ou o álcool também entrou nessa história. Mas o que é pior, meus irmãos, é aquilo que dentro da gente, que a gente começa a desgostar daquela pessoa que a gente gostou muito um dia, ou começa a ficar indiferente, e começa a prestar atenção em outras pessoas ao redor. Não há nada de errado em eu prestar atenção. Puxa, que moça bonita, que homem interessante, que homem bonito, bacana. O problema é quando eu deixo isso ficar acumulando no coração. Meu pai dizia uma coisa muito interessante, ele dizia assim: você não pode impedir que um pássaro que passe em cima de você faça uma sujeira e aquilo caia na sua cabeça, você não tem como prever. Agora, você pode impedir que o pássaro faça ninho na sua cabeça. Então, às vezes, um pensamento não dá para controlar. Até a gente dizia nos encontros de jovens, a gente dizia assim: o primeiro olhar pode não ser pecaminoso. O rapaz está assim, passa uma menina bonita, com os vestidos, as roupas assim mínimas, aquilo chama atenção. O problema não é o primeiro olhar, o problema é o segundo, o terceiro, o quarto. Aí um menino, eu lembro, um adolescente, falou: pastor, eu falei: pois não, eu não peco. E todo mundo, falei: tá, explica para mim, por que você não peca? Porque eu só fico no primeiro horário, eu grudo o olho e vou seguindo até desaparecer. Esse é o problema, a gente fica inventando desculpas. Alguém tem que falar: para, chega. Mas ao mesmo tempo clamar ao homem de Deus, clamar a Deus e obedecer o que Deus manda. E o que Deus manda fazer nesse texto aqui é muito estranho. Eliseu diz: trazei farinha. As mulheres que cozinham aqui, os homens que cozinham também, me explica. Se uma comida está envenenada por alguma coisa estragada, e eu ponho farinha, resolve? Vira um pirão de veneno, né? Se a farinha for farinha de mandioca. Aqui não, aqui parece ser farinha ou de cevada ou de trigo, porque eles não tinham mandioca lá, ok? Mas qualquer tipo de farinha, ok. Então, primeira solução aqui parece não ser lógica,
você botar farinha num prato envenenado não resolve o problema. Por que é que essa farinha resolveu o problema? Houve um milagre. Alguma ação sobrenatural de Deus aconteceu. Há situações de veneno na nossa vida que talvez a gente consiga resolver de maneira natural, e há maneiras naturais, existem terapias que podem ser feitas, existe uma série de coisas, mas há coisas que não tem jeito, só a ação de Deus pode resolver. Então o meu conselho é: busca a ação de Deus. Se Deus te orientar por caminhos naturais, siga os caminhos naturais, porque foi Deus quem mandou. Mas se Deus quiser fazer um milagre, você está pedindo que Deus o faça. Porque há famílias, há casamentos, há trabalho, há igrejas que só o milagre de Deus para salvar e para resolver, que foi o que aconteceu aqui. Essa farinha, de alguma forma, simboliza alguma coisa. Agora, a quarta pergunta que eu falei, né, que suscita, é o seguinte: se não tinham o que comer, onde é que eles arrumaram farinha? De onde vem essa farinha? Pois bem, nesses lugares de adoração, nesses lugares onde os discípulos dos profetas costumavam se reunir, acontecia um pouquinho para frente, se você der uma olhada, você vai ver que vem um homem de uma terra distante e traz uma oferta para aquele lugar. Ele traz 10 pães, e Eliseu manda dar os pães para 100 homens que estavam famintos, e aquele pão foi um prenúncio do milagre da multiplicação dos pães. Então era comum que as pessoas que não podiam levar as suas ofertas de farinha, de cereais para o templo, eles levassem para esses altares de adoração. E aquela farinha era reservada, porque aquela farinha era de Deus. Só o sacerdote podia comer dela, porque o sacerdote era alimentado por Deus. Como nesses lugares às vezes não havia sacerdotes, porque não era um templo, era um lugar de escola de pastores, um santuário de adoração, muitas vezes a farinha ficava reservada, mas havia uma interdição para aquela farinha, porque a farinha é de Deus, foi trazida para Deus, pertence a Deus, e não deve ser usada para comer. Aliás, não daria para fazer nada com aquela farinha, porque é uma quantidade pequena, uma quantidade simbólica, não daria para alimentar o povo. Mas o que Eliseu fez foi mostrar para eles que a farinha de Deus, na panela, mesmo com morte, tem o poder de mostrar que só o poder de Deus é capaz de resolver certos problemas. A farinha não é mágica, a farinha não é santa no sentido de que é milagrosa, mas ela é santa no sentido que ela foi separada para Deus. E Deus está dando a sua contribuição com aquele cozinhado, dizendo: então, coloca a minha farinha aí, que todo veneno será extirpado. A farinha é usada para fazer pão, que é o símbolo do alimento, o pão nosso de cada dia. Portanto, Eliseu mandou que continuassem comendo. Olha que interessante isso, eu acho isso fantástico. Porque muitas vezes a gente acha que a única solução para um casamento que não está dando certo é a separação. Há ocasiões que não tem jeito. Mas pode ser que, se a gente insistir um pouco mais, agora com a farinha de Deus, aquilo que parece que não tem jeito, seja a cura. Essa igreja não dá mais. Bota a farinha de Deus e continua. Deus pode fazer um milagre. Deus pode curar a morte. Deus pode tirar tudo aquilo que está matando. Então, meus irmãos, vamos encerrar com essa ideia. Em primeiro lugar, morte na panela pode significar aquilo que deveria me dar vida, não está me dando vida. Aquilo que deveria estar me animando, está me desanimando. Aquilo que deveria estar me alimentando, está me matando. Quem foi que colocou? Na maioria das vezes fui eu mesmo. Ou alguém muito íntimo.
Alguém muito próximo. Houve um descuido de alguém. O que você faz? Perceba. Morte na panela. Ó homem de Deus. E aí, se Deus mandar você colocar farinha, você coloque a farinha. Busque a presença de Deus. Busque o que Deus tem para você naquele momento. E continue comendo. Porque o jeito que Deus preparou para que nós nos alimentássemos é comendo. Eu vou parar de comer, porque toda vez que eu como passo mal. Vou começar a usar alimentação parenteral, um tubo pelo nariz. Não dá certo, não funciona. Quando não tem jeito, não tem jeito. Você vai para o hospital, não tem outro jeito. Aí é uma emergência. Mas não queira viver assim. Não queira. Coloca farinha nessa panela. E deixa Deus agir, tirando o veneno. Porque essa é a missão que Deus nos deu. De evangelizar longe, de evangelizar próximo, mas de curar a morte que está na nossa panela. Que Deus te abençoe, meu irmão.